Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma aula que eu vou revisar o conteúdo que a gente viu na aula passada, tá? Porque logo após essa revisãozinha aqui, eu já vou dar para vocês uma avaliaçãozinha que deve ser feita lá pelo Class, com exceção da turma lá de Ortigueira, que eles não têm um laboratório para realizar a prova no momento, mas eu já passei a atividade que eles vão ter que fazer depois da revisão. Mas vocês de Santa Fé, aí vocês vão estar fazendo a avaliação agora, depois que eu fizer a revisãozinha, certo? Também postei ali no Class de vocês mais 10 perguntas para vocês responderem. Então, essas 10 perguntas são para todos. E deverá ser postado até o dia 13/8 para poder eu avaliar e lançar as notas até sexta-feira que vem, certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Tá, então vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre relações interpessoais, que é a base das conexões humanas, né? Revimos também umas questões assim sobre o que eram relações interpessoais, que são basicamente os vínculos que criamos com as outras pessoas no nosso cotidiano. Então, a relação que você tem com um amigo é uma relação interpessoal, a relação que você tem com a sua mãe é uma relação interpessoal, a relação que você tem com a sua professora, com o seu professor é uma relação interpessoal, e a relação que você tem também com o chefe no trabalho é uma relação interpessoal. O que vai diferenciar essas relações é se ela é afetiva, se ela é social, ou se ela é uma relação que é mais amigável, né? Que é a relação com os colegas do dia a dia. Desculpa, afetiva, social, familiar. Se ela é familiar. Por exemplo, com a sua mãe, ela seria uma relação interpessoal afetiva, familiar ou social? Alguém sabe me responder? Pessoal, estão me ouvindo? Do que você falou mesmo? Uma relação interpessoal com a sua mãe seria uma relação afetiva, familiar ou social? Familiar. Familiar. Familiar, afetiva ou social? E aí? Familiar, afetivo ou social? Quem que acha que é familiar aí? A Maria Eduarda. O Otávio também acha que é familiar. Certo. A Isabelle também. Certo. A relação interpessoal com a sua mãe, pai, irmão, pode se caracterizar tanto como afetiva quanto familiar. Vai depender do grau de conexão que vocês têm com essa pessoa. Mas, por exemplo, com um tio, com uma tia, já se torna um grau familiar. Com o marido ou esposa, namorado ou namorada, se torna afetiva. Pai e mãe, ele se caracteriza tanto afetiva quanto familiar, certo? E com o chefe de trabalho, é social ou familiar? Social. Social, porque é um local profissional. Com o professor e professora, também social. Seus colegas de escola são social ou familiar? Social. Social. Muito bem. Continuando aqui. Então, as relações interpessoais eu falei na aula anterior que são baseadas em comunicação, empatia, respeito e convivência entre dois ou mais indivíduos, que era o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Aí eu falei dos tipos de relações interpessoais, eu falei, então, tem pessoais, profissionais e afetivas, mas nos profissionais você se enquadra também em social, né? E aí, para que elas contribuem? Basicamente, para o bem-estar emocional, desenvolvimento pessoal e sucesso profissional, certo? Aí falei um pouquinho sobre escutativa para vocês, né? Alguém lembra o que é escutativa? Ouvir a pessoa.
Isso, ouvir a pessoa. Mas quando você tem uma escutativa, você apenas tem que ouvir essa pessoa ou você tem que demonstrar algum tipo de emoção no momento que você está ouvindo essa pessoa? Acho que demonstrar, né? Demonstrar. Que tipo de emoção normalmente a gente demonstra durante uma escutativa? Muitas vezes não é obrigatório se expressar, mas sim só o tempo da escuta já é bastante. Isso, mas assim, você, no momento que você está fazendo a escutativa com a outra pessoa, por exemplo, se você está num local numa loja, você é um vendedor, e aí chega uma pessoa que começa a conversar com você. Você vai ter uma escutativa com relação ao problema que ele está trazendo para você com relação ao que ele quer comprar, certo? Mas muitas vezes. Prestativo. Prestativo também. Só que assim, muitas vezes a gente tem que demonstrar um outro tipo de emoção, que seria a empatia. Por exemplo, quando você se coloca no local do outro, no lugar do outro, tentando compreender qual que é o problema dele e futuramente tentar ajudar com a solução. Mesmo que às vezes você só escute os problemas dele, já ajuda, como a Camille falou lá. Aí aqui, a escutativa eu coloquei, ouvir com atenção sem interromper e favorece a empatia, que é o sentimento que eu falei para vocês que é importante demonstrar, certo? Um exemplo ali, daí é o amigo ouvindo o outro desabafar, né? Aí, a respeito das relações, que cada pessoa tem valor, crença de forma de de ser. Hoje em dia a gente vive num mundo que tem principalmente aqui no Brasil, né? Mas no mundo também é uma polarização muito grande. Então, assim, existem não só questões sociais, mas também religiosas e outras coisas que às vezes acabam não favorecendo a relação entre as pessoas dentro da sociedade. Então, assim, muitas vezes a gente tem que aprender também a ouvir, a respeitar a opinião de certas pessoas, de determinadas pessoas, e também, se for tentar rebater a opinião, rebater com argumentos concretos, sem ofensas, certo? Conseguiram entender essa parte aí? Todo relacionamento tem seus momentos difíceis, né? Que eu coloquei aqui dos conflitos, que é a parte natural. A gente discutiu um pouquinho na aula passada sobre essa questão dos conflitos, né? Que muitas vezes a gente tem e às vezes não sabe nem como resolvê-los, né? E a gente sabe que todo mundo vai passar por essa fase. Inteligência emocional. Isso aqui é bem importante, porque a inteligência emocional ajuda você a fazer o gerenciamento das suas emoções perante a grandes momentos de dificuldade, certo? Aí, saber identificar e gerenciar as emoções é a chave, né? Eu coloquei ali. E um exemplo, respirar fundo antes de reagir impulsivamente. Isso vale não somente para momentos de discussões, gente. Muitas vezes para momentos de impulso, por exemplo, num processo de compra e venda dentro de uma loja, também vale como inteligência emocional para você gerir sua emoção. Que emoção que você iria gerir? A ansiedade, certo? Se você for muito ansioso e ter uma compulsão, por exemplo, por compra, é o momento de você aprender a ter inteligência emocional também e aprender a gerir as emoções que você está sentindo naquele momento para não cometer essa impulsão, né, de compra ou de qualquer outra coisa que você tenha. Não só disso, né? Às vezes quando a gente sente alguma ansiedade, alguma coisa, tem gente que se corta, né? Essa é uma questão de gerenciamento da inteligência emocional. Tem gente que puxa o cabelo. Cada adolescente, cada criança reage de uma forma, muitas vezes muito agressiva ou compulsiva, como, por exemplo, um desconto na alimentação. Exatamente, muito bem, Camille. É isso mesmo. Então, assim, é importante a gente aprender a gerir, né? A ter uma inteligência emocional para tentar controlar esses impulsos e essas emoções que estão sentindo no momento. Mas isso não quer dizer que você não deve procurar um profissional. Que é extremamente importante você procurar um profissional para poder também conciliar essas emoções e ele é a melhor pessoa para te ajudar isso. Eu digo por experiência própria, porque depois que eu comecei a fazer terapia, parece que minha vida mudou completamente. Então é algo muito importante
às vezes a gente ter alguém para desabafar, mas às vezes até a pessoa certa para isso, porque ela vai te ajudar a tentar gerenciar e encontrar essas emoções que você está, às vezes, ou perdendo ou com dificuldades de entender. Beleza? Relações no ambiente de trabalho. Então, tem colaboração, respeito e boa comunicação. Eu não sei se aí tem alguém que trabalha, mas as relações no ambiente de trabalho funcionam muito parecidos com as relações no ambiente escolar. A única diferença é que você está ali para estudar e no trabalho, não que você não esteja aprendendo lá também, né? Mas lá você está vendendo o seu tempo de trabalho, né? Você está vendendo a sua mão de obra para poder ganhar um dinheiro lá. E aí, essas relações são muito parecidas. Então, é fácil vocês distinguirem como que funciona um pouco, né, essa questão das relações de trabalho. Aí, equipes que compartilham ideias. Coloquei como exemplo. Como eu falei, como é tão parecido quanto a escola, justamente porque no ambiente de trabalho, muitas vezes você forma equipe, você tem que trabalhar em equipe para poder formalizar algum tipo de ideia ou trabalho que seja pedido pelo chefe. No caso da escola, você pode formar uma equipe para poder gerir algum trabalho escolar, né? Relações tóxicas, a gente falou sobre isso também, com relação às relações tóxicas, relações marcadas por manipulação ou controle de agressividade. Eu acredito que muitas pessoas aí devem ter passado por alguma situação de relação tóxica, ou com um amigo, ou com um colega de sala, ou até em casa mesmo, né? Essa questão, às vezes é muito difícil a gente identificar uma relação tóxica, e é muito mais difícil ainda, às vezes, a gente conseguir sair dessa relação tóxica. Porque tem muitas pessoas que acabam criando uma dependência da pessoa que está criando essa situação de relação tóxica com você. Então, a partir do momento que você perceber isso, é importante você aprender também a se libertar desse tipo de relação. Exemplo, um colega que critica constantemente o outro sem motivo, né? Como eu falei, é importante a gente identificar e muitas vezes aprender a como lidar e sair dessas situações, né? Você não pode, mas lembrando que você não pode sair de uma relação tóxica fazendo algo tóxico com a outra pessoa também, tá? Porque assim, a partir do momento que você não se paga esse tipo de relação com a mesma moeda, é importante você também saber lidar com isso, né? Fortalecendo relações, daí a questão do fortalecimento, que é praticar o perdão, oferecer apoio, ser honesto. Isso são questões que são questões que vêm, muitas vezes, fundamentos que vêm de casa, né? Os pais, mães, avós, tios ensinam isso pra gente, porém, a prática dessas questões são no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Aí o papel das emoções, que daí o amor, a raiva, o ciúmes, a alegria, elas modam nossos vínculos. Então, muitas vezes, você vai conhecer alguma outra pessoa, e eu tenho muito disso. Às vezes, quando eu conheço alguém que eu não vou muito com a cara, não bate o santo, a minha feição, ela muda muito. Então, assim, eu não consigo controlar. Isso é uma questão de tentar gerenciar essas emoções e os papéis que elas desempenham, né, na nossa vida. Aí as relações interpessoais na escola, como eu falei anteriormente, é muito parecido com uma relação interpessoal no ambiente profissional. Então, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Ou muitas vezes a gente leva também a relação interpessoal na escola para casa, justamente porque aquela pessoa que você está convivendo na escola se torna até quase um membro familiar do seu núcleo social, né? Então, eu tenho amigos meus que são amigos desde a minha adolescência. Minha irmã, por exemplo, tem uma amiga que elas são amigas desde da creche. E elas são amigas até os dias de hoje. Ela é madrinha da filha dela. Então, assim, existem relações interpessoais na escola que ela traz, que você traz para sua vida pessoal mesmo. Então, é bem importante você também saber gerir quem são essas pessoas, porque se essa pessoa for levada para uma vida toda, é porque realmente pode ser uma grande amizade, né? Ou também você pode ser uma pessoa dependência emocional desse vínculo de amizade, né? E aí você não percebe, às vezes, que também está numa relação tóxica com um amigo que você trouxe de fora do seu âmbito familiar.
Atitudes que fortalecem as relações, né? Daí, como eu falei, ser gentil, cumprimentar, dar feedback e demonstrar gratidão. E eu tinha passado essa atividade para vocês fazerem ou não? Não? Tá, essa atividade vai ficar para as próximas aulas, tá? Porque eu já liberei a avaliação lá para vocês fazerem. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar agora lá no Classroom, todo mundo. Vão abrir o Forms. Deixa eu tirar aqui só pra... Vocês vão abrir a atividade, deixa eu só achar aqui, relações interpessoais ali do Palote. Vocês vão abrir a atividade avaliativa sobre a aula anterior. Aí lá tem um Forms escrito atividade avaliativa. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir esse Forms com atividade avaliativa e vão responder as perguntas que tem lá, certo? Eu postei também uma outra atividade onde tem 10 perguntas que vocês deverão responder sobre relações interpessoais, que é com relação ao slide que eu passei para vocês agora nessa revisão, tá? E aí, as perguntas sobre relações interpessoais, vocês deverão postar para mim até o dia 13/8 no Classroom, para que eu possa fazer a avaliação dessas atividades e lançar a nota de vocês, tá bom? Conseguiram entender lá com relação ao Forms? Alguma dúvida? Conseguiram abrir o Forms, gente? Tá aparecendo, acho que é 10 perguntas, né? 10 ou 15. Então, vamos lá, mão à obra. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês. Com relação ao pessoal lá de Ortigueira, os alunos lá, Ana, aí eles podem iniciar respondendo as 10 perguntas que eu passei lá no class deles daí, tá bom? Ali que eu acabei de postar para eles lá. Aí a prova deles, eles vão estar... Professor. Oi. Professor. Oi, pode falar, Ana. Para eles está aparecendo só a atividade do dia 13/8. Tá, é porque eu não postei a atividade no Forms, porque eu não tinha o class deles, né? Então só postei essa atividade com as 10 perguntas. Mas daqui a pouco eu já posto e eu deixo aberto para eles responderem em casa, que daí foi combinado, né? Ah, entendi. Então a avaliação você ainda vai postar para eles fazerem essa atividade e vai entregar até o dia 13. Exatamente. Então eles podem começar a fazer agora essa atividade aí, tá bom, Ana? Ah, tá. Daí a avaliação você ainda vai mandar agora para eles. Vou mandar agora ali por Forms, que eu tenho que pegar o link e lançar ali no class deles daí. Ah, tranquilo então. Tá bom? Eu tô pelo celular porque caiu a internet do Educatron, tá bom? Ah, não tem problema. Por isso que eles não estão aparecendo para você. Não tem problema. Qualquer coisa você pode mandar mensagem no WhatsApp, Ana. Se você quiser sair, não tem problema. Como eu passei a atividade, se eles tiverem alguma dúvida com as perguntas, pode ir falando que eu estou respondendo daí, tá bom? Tranquilo. Então, professor, obrigada. A gente aguarda então o link do Forms. Tá ok, obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, a aula de vocês acabou, né? Sim, professor. Isso, professor. Certo. Então, bom final de semana para vocês. Não esqueçam de responder as 10 perguntas, que vão valer como uma recuperação da prova de vocês. E caso falte alguma outra notinha, eu vou levar como base também essas perguntas que eu passei, tá? Bom final de semana, até quinta-feira que vem. No caso de vocês, até quinta, e do caso do pessoal de Ortigueira, até segunda-feira.